Olá, querido diário! O vídeo de hoje tá sendo num cenário muito diferente. Eu tô fazendo esse vídeo hoje aqui na Argentina. Eu tô com 34 semanas de gestação. E eu vim pra cá, vou passar o final de semana aqui com o Bruno. Eu tô muito feliz que eu tava morrendo de saudade dele. E vim aqui bater esse papo com vocês enquanto eu tô sozinha. Tô tomando aqui, gente, uma coisa que isso aqui tinha que ter no Brasil, porque é muito gostoso. Parece vinagre, eu juro. A garrafa parece vinagre. Mas é uma delícia, é de maçã, manzana. É tipo um suco de maçã, mas que não parece suco de... Parece tipo uma água saborizada de maçã, só que um pouco mais concentrada. Eu não sei explicar, mas não parece suco e não parece muito uma água saborizada. Mas é uma delícia, eu amei. Hum. E aí eu vim aqui conversar porque, estranhamente, eu achava que ninguém assistia os vídeos, mas assistiram e me mandaram uma pergunta e eu achei muito interessante que me perguntaram por que eu escolhi o parto domiciliar. E vou aproveitar esse tempo, então, pra fazer esse vídeo explicando o porquê da minha escolha, tá? Antes de mais nada, como eu falei, deixa eu só me atualizar, né? Eu tô com 34 semanas. Está tudo bem, graças a Deus. Fiz a viagem pra cá, foi um voo bem tranquilo. Pedi a liberação da minha equipe. Eu tenho por escrito essa liberação. Porém, foi super tranquilo de vir, porque ninguém nem me questionou quantas semanas eu tô no aeroporto, nem nada. Me trataram super bem, fui prioridade mesmo em tudo, assim, um carinho. E vou te falar uma coisa, hein? Los hermanos são muito carinhosos e muito atenciosos, então eu fiquei muito feliz de ser tratada assim. Hum. Eu comprei um livro, né? Essa semana eu fui fazer consulta, botei lá no meu Instagram. Foi dia de consulta, com o tema foi amamentação. Eu não tenho nenhum problema, nenhum medo em relação ao parto. Minha maior preocupação é a amamentação. E essa aula de amamentação foi maravilhosa. Gente, a Juliana, ela é maravilhosa, da Luz Parteria. Eu amo, 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 amo demais. Eu sou muito grata pela equipe que eu tenho, porque foi fantástico. Aí eu botei aquela roupinha, vou botar aqui uma foto pra vocês. Botei a roupinha, né, pra simular o seio, uma melinda de mentira. Foi muito interessante, muito. E mais interessante ainda é saber, ter essa ideia de que elas vão estar comigo durante esse processo, sabe? Assim, quando a Melinda nascer, o meu parto ser domiciliar, elas vão estar lá me acompanhando, então elas fazem as consultas, elas vão na minha casa, né? Tem uns dias que elas vão na minha casa até eu receber as altas, depois de 7 dias. E, assim, o, eu, é muito bom você ter aula, é muito bom tudo isso, mas eu acho que é muito mais reconfortante saber que dentro desse processo elas vão estar comigo, sabe? Elas vão estar na minha casa, elas vão estar me ajudando ali. Então eu não sei, dá um quentinho no coração e eu fico mais tranquila. Então eu saí da consulta e de lá eu fui no shopping e quis curtir um pouco a minha solitude. E isso é uma coisa muito legal de falar, eu acho, porque a gente esquece muito da gente na gestação, às vezes, porque tudo é muito pro bebê, né? E nesse dia eu tirei pra curtir a minha solitude, então curti a minha companhia. Eu fui, depois no shopping, andei, me dei um presente. Eu me dei esse livro que eu já tava doida pra ler, As Primeiras 4 Estações, que é da Fernanda, eu não sei falar sobre o nome dela, Witwitzki. E é muito bom e é muito engraçado, porque a introdução do livro eu já me identifiquei super sobre todo o processo de opiniões e das pessoas e tudo mais. Mas é muito interessante porque ela traz aqui situações, por exemplo, a primeira estação, que é o inverno, ela fala dos 0 a 3 meses do bebê, dos bebês dela, né? Que ela teve gêmeos. E é muito interessante a gente ver porque ela não romantiza, mas ela também não te assusta, não te coloca numa posição de sua vida acabou, sabe? Igual eu ouvi muito. Então isso tá sendo um grande conforto, tá sendo maravilhoso esse livro pra mim. Então vamos lá, né? Já falei muito aí, já deve ter bastante tempo. Mas por que eu escolhi o parto domiciliar? Na verdade, eu sou, como eu já falei, eu sou acadêmica, né, de enfermagem, sou técnica de enfermagem. E como técnica, eu fiz estágio durante 3 meses na maternidade. E eu vi muita coisa contrária ao que eu estudava, sabe? E sendo técnica, né? Na faculdade, no próximo período que eu entraria, eu não sei ainda como vai ser, né? Mas se eu vou entrar ou não, pegar a maternidade. Mas esse ano eu ainda estudo, ainda faço a matéria de obstetrícia com estágio na maternidade. E aí? E aí, o que acontece? Eu vi muita coisa.
muita coisa que não se usa mais, muita coisa errada, muita coisa... Ok. Lógico que eu fiz em maternidade pública, tá? E aqui eu já vou dizer que eu não vi de todas as pessoas, não, tá? Uma coisa que é muito importante a gente pensar quando se trata de hospital é que depende muito da equipe que te acompanha. Então eu vi equipes que eram bem humanizadas, eu vi equipes que não eram tão humanizadas, e eu vi equipes que praticavam violência de maneira sutil, sabe? É aquele humanizado que, se você não estiver atento, você cai numa violência obstétrica sem perceber. Então eu vi muita coisa. Diante disso, quando eu comecei a pensar sobre engravidar, sobre gestação e tudo mais, eu criei um caminho na minha cabeça para fugir desse tipo de violência. Nesse caminho, seria um hospital, seria com uma determinada equipe, seria tudo direitinho. Se eu fosse assistida pela equipe que eu tinha pensado antes, eu estaria muito bem, obrigada, porque é uma equipe maravilhosa, referência no Rio de Janeiro, tá? Só que em termos de valores, é caro, assim, né? Eu tenho um plano de saúde, meu plano de saúde, ele cobre tudo, mas ele não cobre uma maternidade específica que eu queria, que era a perinatal Barra. E aí, eu fiquei pensando, sabe, assim, como que a gente ia fazer. Então, eu corri atrás, fui atrás de corretora. Por quê? Como o meu plano, ele é um plano do meu marido, é um plano do trabalho dele, a gente hoje paga um valor baixo para que eu tenha o plano. O meu marido não paga nada. E a Melinda nascendo, ela entra no plano que ele tem, que também cobre tudo, por um valor baixo. Então, eu fiquei pensando, né? Fui fazendo as contas. Para mim conseguir ter na Barra, eu teria que fazer um upgrade desse plano. Para fazer o upgrade, o Bruno passaria a pagar, eu pagaria mais caro, e quando a Melina nascesse, ela entraria nesse valor mais caro também. Então vamos dizer que no final das contas, a gente ia gastar uns R$600 de plano de saúde, o que hoje, só eu é 120, se eu não me engano, com a Melina vai ser 240. Seria uma diferença bem absurda, vamos colocar assim. Eu tô sendo bem transparente. E aí a gente ficou pensando, e fora isso, pagar a equipe, né? Porque eu queria essa equipe, porque eu tenho essa questão do parto em mim. É uma área que eu quero seguir, então quando você conhece um pouquinho mais, eu não vou falar que eu conheço muito, porque sou acadêmica ainda, né? Então eu tô seguindo o meu caminho ainda, tô no processo. Então quando você conhece um pouquinho, você sabe que você corre grandes riscos, tá? E isso, gente, não é só a parto normal não, tá? Na cesárea também. Acontecem muitas violências na cesárea, que são essas sutis e que as pessoas não percebem. E aí, eu fiquei com certo receio. Sem contar que, apesar disso, eu só tenho pavor de hospital, eu não gosto de hospital. Pode parecer louco, mas eu não gosto. Eu não gosto que os procedimentos sejam realizados em mim. Eu não tenho nenhum problema, eu não tenho medo, mas eu não gosto. Então, eu tenho uma cicatriz no braço grande porque eu não dei ponto. Eu não gosto. Então, eu me questionei muito sobre isso. E aí, eu e meu marido, a gente colocou na ponta do lápis tudo que a gente ia fazer. E como eu falei, eu sou acadêmica e tô trilhando o meu caminho dentro da faculdade, já direcionado para obstetrícia. Fazendo isso, eu entrei para uma liga acadêmica, que é a Lael, que é uma liga que eu tenho um amor profundo por ela, assim, gente, ela é maravilhosa, essa liga. E a Lael teve uma palestra sobre empreendedorismo na enfermagem obstétrica. E aí, nessa palestra, eu conheci a Luísa, do Dando à Luz Parteria, e ela contou a história, enfim, contou tudo isso, e eu fiquei simplesmente apaixonada por ela, pela história e pela empresa, tipo assim, pela ideia que a Dona Luz Parteria tem em relação ao parto, ao tratamento com as mulheres, sobre a questão da informação, sabe? De formar mesmo, e a pessoa saber o que ela tá fazendo ali no parto. Eu me apaixonei por tudo. E aí eu conversei com meu marido e falei, o que você acha da gente tentar, né? Só pra ver quanto vai ficar. A gente já vai gastar mesmo. Minha gravidez foi planejada. Eu tava planejando pro final do ano, mas veio antes, né? Mas ela já estava sendo planejada, então a gente já estava financeiramente se organizando para isso. A gente já queria, já imaginava que a gente não ia para um sistema comum. E aí, bom, né? Nós fomos. E aí a gente sabia que não ia para um sistema comum. E aí a gente simplesmente decidiu começar ali a nos preparar para esse momento. Então eu entrei em contato com ela, visando que eu ia engravidar só final do ano, pra mim ter noção. E eu já fui assim, ai, vai ser impossível, deve ser caro, absurdamente caro, e tal, e fui. E aí ela me mandou a documentação, me mandou explicando tudo como funcionava e tudo mais, e queria agendar um encontro com a gente.
E nesse material que ela manda, ali já vem os valores, sabe? Não é... Sabe aquelas vendas que ficam te enrolando até falar o valor? Não, lá não foi assim. Vem um documento, um PDF, onde explica tudo que você tem direito ali, né? Tudo que elas englobam, enfim. E aí veio o valor. Quando a gente viu o valor, a gente falou assim, epa, tá dentro da nossa realidade isso aqui. Será que é possível, sabe? E assim, o Bruno, ele me escuta muito, né? Então, sabendo que eu sou da área e tudo mais, a gente conversou sobre. Não é que eu impus nada disso. Mas tudo que a gente decide, a gente conversa um com o outro, expõe ali o porquê, e explica o porquê, e geralmente a gente tem um encaixe muito legal. Por exemplo, o Bruno, ele não quer que fure a orelha dela. Ele sentou comigo, me explicou as razões, os motivos dele, e eu entendi, e a gente casou junto nas ideias, então a gente não vai furar a orelha dela. E assim aconteceu durante todo esse processo de gestação. Graças a Deus. Porque, assim, primeira coisa, quando a gente fala do parto, isso é uma escolha da mulher, tá? Não é do marido. Vou falar isso de uma maneira, vou explicar por que eu tô falando isso, pra que ninguém me entenda mal. Quem vai sentir o medo, a insegurança, as dores, é a mulher. Então, o marido, ele pode te ajudar ali, ele vai opinar sim, acho que vocês têm que ter esse diálogo, mas a palavra final em relação ao parto é da mulher. E o Bruno sabia que eu me sentiria muito mais, muito mais segura, muito mais tranquila na minha casa. Eu amo a minha casa. E não no hospital. Então, ele me apoiou, sabe? E é isso. O homem, ele vai te apoiar. Se ele tiver dúvidas, ele tem que dizer as dúvidas que ele tem, os medos dele, as inseguranças dele. Mas quem vai passar pelo processo somos nós. Então, se você se sente super segura num hospital, decida um hospital. O que a gente precisa fazer é estudar os caminhos, sabe? Mas essa palavra, ela precisa ser nossa. E aí eu expliquei pra ele, exatamente assim, né? Por que eu queria um parto domiciliar, por que... Enfim, como eu me senti em relação a isso, como eu me senti em relação ao hospital. Se eu fosse pro hospital, teria que ser com uma equipe muito de confiança, porque o meu parto, ele seria um parto um pouco travado, por conta da questão de eu ter medo de sofrer violência. E, enfim. E a gente entrou nesse acordo aí e falou, então dá, então dá. Quando eu marquei a reunião com a Luísa para poder entender como funcionava, foi quando eu descobri que eu estava grávida e eu já tinha contado pro Bruno. Então a gente já entrou na reunião como grávidos, lemos o contrato, conversamos com ela esclareceu todas as coisas e aí a gente já começou no processo de entender que a minha gestação precisava ser preparada para um parto domiciliar. E o parto domiciliar, ela foi até engraçado, mas você precisa de 3 coisas para você poder fazer um parto domiciliar. A primeira coisa... Sério, isso é muito gostoso. A primeira coisa você precisa estar com uma gestação de risco habitual. Então, a sua gestação ela não pode ser de alto risco, ela tem que ser de risco habitual. Segundo, tem que ter uma maternidade próxima à sua casa. Na minha casa tem 2 maternidades próximas, uma a 15 minutos, 13, 15 minutos, que é a maternidade de Santa Cruz da Serra, que é pública, e tem de 28 minutos, que é a maternidade do Caxias Dó, que tem a perinatal. Então, eu tenho essas 2 maternidades próximas. Então, eu já me enquadrei aqui, né? Porque minha gravidez é de risco habitual. E a minha gravidez, eu tenho essas maternidades próximas. E a terceira é você querer muito, e querer muito era uma coisa que eu queria muito. Eu queria muito, gente, assim, eu queria que fosse respeitado, eu queria que tivesse a piscina, eu queria ter o chuveiro quente, eu queria ter a banqueta à minha disposição, eu queria ter uma equipe que entendesse realmente o papel dela, porque o parto, quem faz somos nós, sabe? Elas dão a assistência, mas elas não fazem o parto. Então, quando elas me falaram, quando foi dito delas pra mim isso, eu já fiquei muito feliz, porque eu tava no caminho certo, no caminho que eu acreditava. E o mais importante é que eu tava em paz. Toda vez que eu penso sobre o parto, e aí é onde eu falo pra vocês que eu não tenho medo, eu me preocupo com a amamentação, eu me preocupo com isso, mas com o parto eu não tenho essa preocupação, é porque eu tenho muita paz. Quando eu penso na minha equipe, eu penso que eu tenho muita paz, sabe? Elas me preparam desde então eu tenho aulas de parto, eu tenho aulas de spinning babies, eu tenho aula de amamentação, eu tenho tudo. E não é só o parto. Por quê? Elas estão comigo, vão estar comigo no parto, elas vão estar comigo no pós, sabe? Elas vão fazer laser terapia, então já tá incluso uma consultoria em amamentação com laser terapia. Tem aulas de cuidados com recém-nascido, enfim. E tem a pintura da placenta. Se eu quisesse furar a orelhinha dela, já furaria. Enfim, várias coisas num cuidado único. E elas fazem uma coisa muito legal que é
pré-natal coletivo. Então ela reúne as gestantes da equipe delas uma vez por mês, dá uma palestra, uma aula que também já tá incluso, é gratuito, né? Você não paga nada. E aí dá uma aula e você vê aquelas gestantes e sempre vem uma puérpera que conta a história dela, sabe? E não é só puérpera de parto domiciliar não, tá, gente? Elas fazem acompanhamento também, parto hospitalar. Elas fazem domiciliar e hospitalar. Eu tô falando muito do domiciliar porque é a minha escolha. Mas eu sou muito tranquila em relação ao meu parto por causa disso. Porque eu tô segura na minha casa, eu tô com uma equipe que eu confio de olho fechado, sabe? E que respeitam muito essa questão da humanização. Então eu vou viver a minha Golden Hour se tiver tudo certo. Enfim. Então é por isso que eu escolhi o parto domiciliar. Porque é onde eu me sinto bem, é na minha casa. Aonde eu me sinto preparada pra me entregar naquele momento é dentro da minha casa. E é muito interessante a gente pensar sobre isso. Por quê? Porque a Luísa, ela teve a Mari agora, ela engravidou e teve o parto dela domiciliar. A Luísa, que é a dona Luz Parteria, né? E ela fala no relato que ela falando sobre o parto dela, que ela ficou o tempo inteiro de olhos fechados, sabe? Porque ela tava vivendo aquilo ali, ela tava lá na Partolândia, vivendo aquele momento. Então, eu fico me imaginando assim, eu fico imaginando que eu vou poder fechar os meus olhos e viver de maneira segura, de maneira tranquila. Lógico que meu marido tá estudando horrores sobre parto também, tá? Ele sabe, já tá estudando sobre o papel dele, ele tá estudando sobre violências, essas sutis, porque se tiver uma intercorrência e precisar ir pra maternidade, eu não vou relutar, eu vou. Se precisar de uma cesárea, eu vou fazer a cesárea. Cesárea salva vidas, então eu vou fazer a cesárea, mas sempre com a indicação e recomendação da minha equipe. E aí entra a parte de ser muito importante ter pessoas que você confia, porque eu só vou acreditar se eu vir delas, sabe? E é isso, sabe? Eu tô muito tranquila. E isso não. Eu tá tranquila com a minha equipe, como eu disse, não isenta eu de estudar, o Bruno de estudar, né? O Bruno tá estudando. E ele sabe o que dizer não, o que dizer sim, ele sabe, enfim, como conduzir isso pra que eu viva um parto mais respeitoso possível, sabe? Mais seguro, mais tranquilo pra mim mesmo, sabe? Porque eu quero lembrar desse dia como um dia muito, 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 muito especial. E aí eu não tô dizendo pra vocês que eu não vou sentir dor, que eu não tô romantizando isso não, tá? Eu tenho total consciência de que vai doer, vem o círculo de fogo, eu sei de tudo isso, sabe? Mas eu também sei que o meu corpo fisiologicamente ele foi preparado pra isso. E quanto mais a gente estuda, a gente consegue entender, não, aqui isso aqui é uma opção pródromo, isso aqui é uma fase latente, tô entrando na fase de transição, fase ativa, enfim. Então, eu não tô aqui dizendo, pessoas, tenham parto domiciliares. Se eu pudesse, eu dizia mesmo, porque eu acho que é perfeito. Mas, eu tô... Se alguém estiver assistindo esse vídeo e eu puder dar um conselho, é estude. Estude muito. Estude muito. Não importa a via de parto que você tem, que você vai escolher, o jeito como você vai escolher, se vai ser no hospital. Só estude. Tente ter uma equipe que você confie. Se você vai ter no público e não pode pagar uma equipe, tenta uma doula, tenta... Pega seu parceiro, uma amiga, ou quem você quiser que esteja com você e fala assim, vamos mergulhar nisso comigo? Pra pessoa poder aprofundar mesmo e vocês irem super preparadas para aquilo, sabe? Pra poder você conseguir dizer não, caso tentem fazer um picozinho, que é uma episiotomia disfarçada. Então, assim, estuda, sabe? Estuda, pra que você tenha o melhor parto. E tenta ver uma maternidade que seja referência de partos humanizados. Aqui no Rio tem algumas, e eu acho que é muito importante isso. Então é isso. Acho que eu falei muito, mas eu espero que se alguém viu e tinha essa dúvida, eu possa ter esclarecido. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!